fim do Alexandre de Moraes. Pois é, cassação do Alexandre de Moraes pode sim acontecer. E é o desejo de milhões de pessoas que isso aconteça. E deixa eu te dizer uma coisa, esse desejo pode se tornar realidade ainda em 2023. E eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Por que isso pode acontecer? Como pode acontecer? Eleições no Senado Federal e as coisas por lá estão ali a 1000 por hora. E baseando-se nessas eleições, Alexandre de Moraes pode sim ser cassado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado, sempre trazendo ótimos conteúdos para todos vocês de uma maneira clara, de uma maneira segura e verdadeira. E eu peço agora a todos vocês, curte agora, se inscreve em nosso canal agora e ativa o sininho de notificação agora. Não custa nada, você não paga nada, então senta aí o dedo no like e vem fazer parte da nossa família. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu sei que é o desejo de milhões de brasileiros que o Alexandre de Moraes venha a ser cassado, que o Alexandre de Moraes sofra o impeachment. Mas isso seria possível? Será que isso poderia acontecer? Sim, meu amigo, sim, minha querida amiga. Isso poderia acontecer sim. Sabe por quê? Porque irá acontecer as eleições lá no Senado Federal e essas eleições podem definir sim o futuro do Brasil. Ah, Jefferson, mas quem manda no Brasil é o presidente. Eu sempre afirmo para vocês aqui, quem tem um grande poder se chama Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Jefferson, e como essa votação no Senado pode interferir na cassação do Alexandre de Moraes e também na cassação do presidente Lula? Nós vamos verificar todos os detalhes aqui e agora. Prestem atenção aí na tela. Vejam só. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga. Eleições que podem mudar o Brasil. Olha aí o que diz a matéria. Há um dia da eleição, governo e oposição se articulam pelo Senado Federal. Como assim governo e oposição? Nós vamos entender. Leia aí o contexto aí juntamente comigo. A eleição para a presidência do Senado coloca o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-chefe do executivo, ou seja, o ex-presidente Bolsonaro, em disputa novamente. Logo depois de tomarem posse na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, os senadores elegem quem comandará a casa, ou seja, quem será o presidente do Senado Federal. Na disputa estão os senadores Rodrigo Pacheco, que ele é o atual presidente do Senado Federal, tá? E é a preferência do governo Lula, como também o Rogério Marinho do PL, do mesmo partido que o presidente Bolsonaro. E ele é sim o candidato do presidente Bolsonaro. Então, pessoal, nós temos aqui uma divisória. Nós temos o Rodrigo Pacheco, que é visto com bons olhos para com o presidente Lula e também com os seus aliados, deputados e senadores que apoiam o presidente Lula. E nós temos do outro lado o Rogério Marinho, que é sim o candidato do presidente Bolsonaro. E vocês vão verificar logo isso. Agora vocês devem estar se perguntando, Jefferson, só existe os dois? Não, existe outro senador, porém eu acredito que o outro senador não vai levar à frente a sua votação, não. Eu acredito que ele deve decretar um apoio a alguns desses outros dois aí, até porque esse terceiro senador aí não tem chance alguma. A briga, o páreo, está entre Rodrigo Pacheco, que é ali candidato do presidente Lula, vamos dizer assim, não é diretamente, mas o Lula apoia o Rodrigo Pacheco, o PT também, não é? E do outro lado o Rogério Marinho, que é o senador que o ex-presidente Bolsonaro
apoia ele para a candidatura como presidente da Câmara do Senado Federal. Entendido aí? Agora vejam essa outra matéria aí ao lado. Vejam só. Troca de votos seria uma traição? Olha o Rodrigo Pacheco preocupadíssimo. E a matéria diz, lá do Metrópolis: senadores ameaçam votar em Marinho para tirar a Alcolumbre da CCJ. Jefferson, como assim? Mas o atual presidente não é o Rodrigo Pacheco? Sim, pessoal. Mas o olho gordo, a mina de ouro, é a CCJ. Quem vai presidir a CCJ, que é a Comissão de Justiça. E nós vamos ver logo mais o que essa comissão é, qual é essa Comissão de Constituição e Justiça, se ela é muito poderosa lá no Senado Federal. Vejam aí, leiam comigo, acompanhem comigo. Senadores próximos de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, têm ameaçado votar em Rogério Marinho em retaliação ao acordo que mantém com Davi Alcolumbre, à frente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Nos últimos dias, Alcolumbre, encarregado de articulação da candidatura de Pacheco, tem dito a interlocutores que ficará sim na CCJ e que Renan Calheiros, do MDB, estará na Comissão de Relações Exteriores. A CCJ é a comissão mais importante do Senado, onde é analisada a legalidade e a constitucionalidade dos projetos de lei. Isso mesmo, meu amigo, isso mesmo, minha querida amiga. Então, todo projeto de lei que chega no Senado Federal, ela passa pela CCJ. Onde eles vão analisar a questão da legitimidade, como vocês estão vendo aí no último parágrafo. Eles vão levar em consideração a legalidade e a constitucionalidade. E isso é uma das comissões mais importantes, porque se ela não passar nessa comissão, o projeto ele não segue adiante, ele fica engavetado. Meu amigo e minha amiga. Então, entendam o seguinte: alguns senadores que disseram que iriam votar no Rodrigo Pacheco dizem o seguinte: olha, se você for colocar o Alcolumbre lá na CCJ, nós não vamos votar em você, nós vamos votar no Rogério Marinho. E é isso, pessoal, que está deixando os senadores ali, e também o presidente Lula, e também o ministro Alexandre de Moraes, preocupadíssimos com isso. É onde nós vamos ver logo mais o porquê o Alexandre de Moraes está preocupado, o porquê o presidente Lula está preocupadíssimo. Pessoal, como eu havia dito para você, se você pensa que as coisas estão fáceis lá em Brasília, não estão não. Ali é cobra comendo cobra. Vou ser bem direto aqui para vocês. Pois é. Agora, meu amigo e minha amiga, vendo aí a importância da CCJ, vendo aí que existem senadores que estão colocando o pé na parede contra o Pacheco, vejam aí essa outra matéria. Vejam só. Bolsonaro pede voto para Marinho. Bolsonaro liga para Marinho durante jantar do PL. Vamos ganhar, o presidente Bolsonaro disse. E continua aí, leiam comigo a matéria. Rogério Marinho disse que, se for eleito em 1º de fevereiro, assinará a abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar os ataques do dia 8 de janeiro. A declaração foi dada em evento no sábado, em Brasília, em que foi oficializado o apoio do PP e republicanos ao seu nome. Ele criticou o atual governo que, segundo ele, antes era favorável às investigações e agora passou a ser contra. Ele diz, abre aspas, é evidente que houve falha na segurança. A senadora Soraya está propondo uma CPI. Acho que é um instrumento adequado para averiguarmos quais foram as falhas por ação ou omissão de uma forma geral. Não se pode fazer investigação seletiva. Estamos vendo um governo que, em primeiro momento, está favorável à CPI. Agora, o presidente Lula e o senador Randolph
dizem que não é necessário. Estamos prontos para assinar uma CPI ampla, afirmou o Rogério Marinho. Pois é, pessoal, então entendam o seguinte. O presidente Lula, ele está preocupado com a vitória do Marinho e também o Alexandre de Moraes, porque caso o Rogério Marinho ele venha a ganhar, a primeira coisa que ele vai fazer, abrir uma CPI para investigar aqueles atos terroristas que aconteceram lá no dia 8 de janeiro, lá no Palácio do Planalto. Então, e nos Três Poderes, né? Então, ele disse não, porque o governo queria investigar e agora não quer investigar. Será que tem alguma coisa por trás? Se eu for eleito presidente do Senado, vou colocar em questão. Isso foi o que o próprio Rogério Marinho falou. Pessoal, além disso aí, ele também vai fazer outras coisas, como também colocar em questão o impeachment, a cassação do Alexandre de Moraes, tem aí o do ministro da Justiça e uma punição para o Lula, caso seja comprovado que ele foi omisso lá no dia 8. E calma que nós vamos ver logo mais, nós vamos ver o que ele fará mais. Olha aí essa outra matéria. Bolsonaro seria protegido ou será protegido caso o Marinho venha a ganhar. Janta do PL. Marinho declara fidelidade a Bolsonaro e garante defesa contra o STF. Em jantar realizado na noite desta segunda-feira, dia 31, Rogério Marinho reuniu correligionários do PL e do partido aliado para assegurar sua candidatura à presidência do Senado. Na reunião fechada foi falado vários assuntos, dentre eles que o ex-ministro de Bolsonaro assegurou lealdade ao ex-presidente que neste momento se encontra recluso nos Estados Unidos e prometeu conter ofensivas dos demais poderes aos colegas e principalmente ao ex-presidente Bolsonaro. Então, pessoal, o que o Rogério Marinho está dizendo? Primeira coisa, se ele for eleito, vai abrir uma CPI para investigar os casos que aconteceram lá no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Outra coisa também que ele prometeu, olha, vou defender o presidente Bolsonaro das acusações do STF e do TSE, como também vou proteger os outros senadores. Porque, pessoal, entendam o que eu estou dizendo. Tem senadores, tem deputados federais que estão com medo de falar lá no plenário, porque estão com medo do Alexandre de Moraes pedir a cassação ou até mesmo a prisão, como aconteceu com outro deputado no ano passado. Vocês lembram muito bem disso, não é? Pois bem, e alguns senadores, alguns deputados federais estão com medo. E a legislação, a Constituição Federal diz que eles têm prerrogativa para eles falarem o que entenderem. Se por acaso os senadores, os deputados não concordam com isso, que tirem da Constituição e ponto final. Ponto final. Mas tem que ser obedecido o que tem na Constituição. Concordam comigo? Então o Marinho já disse, se eu ganhar, vou abrir a CPI, vou proteger o ex-presidente Bolsonaro das decisões arbitrárias do STF, vou também proteger os senadores que aqui fazem parte. Agora, o pedido mais importante e o que vocês estão aguardando aí há muito tempo, não é isso? Olhem aí na tela, vejam só. Fim do Alexandre de Moraes. Meu amigo e minha amiga, olha aí o que diz a matéria. Bolsonaristas lançam candidato à presidência do Senado visando impeachment. E a matéria diz: a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado foi protocolada na quarta-feira, dia 7. Ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo do Jair Bolsonaro, o parlamentar terá o apoio da ala bolsonarista contra a reeleição de Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelos partidos que serão base no novo governo Lula e é um dos favoritos à disputa. Ainda assim, a candidatura do PL acende uma esperança de vingança na extrema-direita. Os aliados do presidente Bolsonaro querem eleger o presidente do Senado para garantir que seja dado seguimento a algum dos pedidos de impeachment apresentados pelo campo contra
o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, meu amigo, minha querida amiga, volte aqui para mim agora. Pois bem, o pensamento da ala do presidente Bolsonaro e também de outros partidos é que o Rogério Marinho deve sim ser eleito para o Senado, para presidir o Senado Federal. E com ele como presidente, teríamos esses pontos que nós falamos ali anteriormente. Primeiro, abrir uma CPI contra o que aconteceu lá no dia 8 de janeiro. Pessoal, o que eu não entendo é o seguinte, por que Lula queria antes e agora não quer mais? Alguma coisa tem aí, pessoal, vamos ser sinceros, né? Vamos deixar a CPI ser aberta para ser investigado. Outro ponto também que eles querem, uma proteção, um parâmetro, um escudo para com o ex-presidente Bolsonaro e também todos os senadores da casa, que alguns deles estão com medo de fazer algum tipo de pronunciamento. Terceiro, vai colocar em questão o impeachment, a cassação. Primeiro deles, do Alexandre de Moraes, por questão de arbitrariedade. Isso mesmo, eles irão colocar isso aí em questão. Quarto, um impeachment e uma investigação para com o presidente Lula. E quinto, o afastamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, por omissão lá no dia 8. Isso tudo será sim colocado em questão caso o Rogério Marinho venha a ser eleito presidente do Senado. Então, é por este motivo que o Alexandre de Moraes, que o presidente Lula, que ali os partidos do PT e os outros que apoiam o presidente Lula estão preocupadíssimos com supostas traições na hora da votação, porque para quem não sabe, a votação ela será secreta. Ninguém vai saber em quem fulano ou beltrano votou. Não. Vai ser secreta. E o voto estará lá guardadinho. E esse é o grande temor do Rodrigo Pacheco. Não ser eleito. Pessoal. E caso o Rogério Marinho venha a ser eleito, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas coisas irão rolar. E uma delas é uma drástica mudança em toda a governabilidade do presidente Lula. Se você concorda comigo, já deixa o teu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. E eu pergunto, qual a tua opinião? Quem você quer que ganhe? Pacheco ou Rogério Marinho? Coloca aqui nos comentários para que nós possamos entender o teu pensamento. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!